Como fica essa questão? Como alertar as pessoas? Como é que se pode perceber esse tipo de golpe e muitas vezes ligações com foto bonita no perfil que a pessoa pensa que está abafando, que vai ser aí que vai conquistar e na verdade está caindo num golpe. Como é que esse tipo de golpe tem funcionado? Perfeito. Antes de mais nada, é importante destacar que o Código Penal ele foi editado, então nós temos agora 218A, 218B, que são artigos que punem a produção de conteúdo de nudez ou a produção de conteúdo sexual sem consentimento, basta produzir. E temos também o crime de o denominado, caiu no popular, o revenge porn, ou crime de vingança pornô, que é justamente o tipo de quem compartilha. Então isso também já foi alterado no Código Penal para prever algo que era muito comum. Já esses delitos, eles são considerados delitos de fraude eletrônica que podem, inclusive, ter um concurso com extorsão e outros delitos. Normalmente o Ministério Público denuncia essas quadrilhas por ORCRIM, em concurso com fraude eletrônica, etc. Então é muito importante que as pessoas fiquem atentos que nessa era de inteligência artificial, conteúdo realista ligado por áudio, por vídeos, as chamadas deepfakes vão surgir. E se a pessoa não conhece, não tem informação, é muito provável que ela caia num golpe. Normalmente, eles se cadastram em sites de relacionamento, buscam um contato íntimo e em algum momento eles vão pedir uma exposição dessa pessoa que acreditou estava no relacionamento. E aí sim, vem a extorsão, vem a chantagem, começam os pagamentos e assim por diante. Quando não, muitas vezes pedem ali, conseguem enviar um código malicioso para acessar conta bancária e assim por diante. Então eu sempre digo que combater crime cibernético não é só positivar normas penais. Isso nós temos, inclusive normas com penas elevadas, 8 anos de reclusão para uma fraude eletrônica, mas a estrutura investigativa e principalmente educação digital. Não se combate crime eletrônico só investindo em ferramenta para que as polícias investiguem, mas fazendo a base, a prevenção, que é um dever, inclusive, uma diretriz do Marco Civil, educação para os golpes digitais. Nós vemos muitos países que hoje têm centrais de alertas governamentais em relação a golpes cibernéticos. E aqui nós não temos nada assemelhado. E isso favorece esse ambiente de criminalidade cibernética no Brasil. Quer dizer, o primeiro passo é orientar a população para não cair nesse tipo de sedução, jamais enviar fotos íntimas porque você não sabe, não tem certeza com quem está falando, não enviar senha jamais, qualquer tipo de dado. Isso tem que ser feito reiteradamente, porque a melhor maneira de prevenir um crime é a autodefesa, é informar a população. Agora, a questão da fraude. Quando o sujeito pega, por exemplo, uma questão dessa, uma foto íntima ou algum diálogo e usa para extorquir, já é o crime de extorsão, artigo 158, Exato. É uma pena mais elevada. E quando simplesmente usa para difamar a pessoa, qual que é a pena que pode chegar a isso? Existem instrumentos legais para que se possa reprimir esse crime adequadamente? Alguém que pega uma foto e divulga, isso pode levar a pessoa a pôr um fim à própria vida? Sem dúvida. E dou até Quais são as penas? Dou até um exemplo, uma ferramenta de inteligência artificial muito popular no Brasil, que não atendeu os regulamentos. Nós temos o AI Act europeu que traz diretrizes para essas plataformas. No Brasil nós estamos discutindo um projeto de lei que é o 2338, ainda não temos uma lei específica, mas ela vai trazer diretrizes de respeito, privacidade, de proibição de determinadas atividades de risco, de compliance, inclusive uma autoridade que vai fiscalizar. Descobriram que essa ferramenta de IA poderia gerar ali, a partir de uma imagem da pessoa, ela em situações íntimas, de nudez. E muito se questiona se a lei penal está preparada para isso. A lei penal está preparada para isso. Além de um crime contra a honra, né, que não é da era da internet, já vem prevista há muito tempo no Código Penal, a lei pune a produção de conteúdo por qualquer natureza que exponha essa nudez. Então nós temos sim essas pessoas que hoje podem ser vítimas do uso indevido de uma imagem, uma simulação, uma montagem num contexto vexatório, ou qualquer tipo de divulgação indevida, uma fake news, ou mesmo se vê numa deepfake, ou seja, usaram seu conteúdo para produzir Ou coloca o rosto da pessoa Exato. no outro corpo. Isso é fraude digital, Exato. Que dá pena de até 8 anos de reclusão? Exato. A fraude eletrônica está ligada ao crime contra o patrimônio. Agora, você produzir uma deepfake de alguém, nós vamos ter que analisar o contexto. Essa deepfake foi usada para fraudar o seu patrimônio, ou seja, eu no intervalo de um vídeo lá na internet acabei me deparando com uma promoção, alguém famoso oferecendo um produto por um preço inexequível, impraticável, uma condição de oportunidade eu comprei. Aí sim ele é coberto pelo delito de fraude eletrônica, porque a tecnologia da IA foi usada
para a obtenção de uma vantagem ilícita. Então isso foi alterado no Código Penal, o artigo 171, agora ele tem parágrafos específicos que tratam da fraude por meio 171 que é o estelionato geral. Estelionato, isso aí foi estendido e agora nós temos a previsão da fraude eletrônica que justamente trabalha essa questão quando o estelionato ele se dá por meio de comunicadores instantâneos, redes sociais, inclusive com o agravamento da pena para idoso e pessoas que não têm condição de compreender claramente que estão caindo num golpe. Agora, me parece que houve uma preocupação muito grande ao criminalizar essa questão da fraude digital voltada aos crimes patrimoniais, para proteger o patrimônio da pessoa. Sim. E no caso, por exemplo, da intimidade ou da perturbação psicológica. Eu tive um caso como advogado em que um sujeito teve uma compulsão, ele ficou compulsivo com uma pessoa famosa. E se transformou numa obsessão. E ele começava a mandar mensagens, 10, 20 mensagens para o WhatsApp, para o e-mail desta pessoa, e a pessoa estava completamente em pânico já. Até que ele disse o seguinte: eu não estou controlando o meu desejo de te matar, é algo que está muito dentro de mim. Então nós começamos a pedir a apreensão de todo o material eletrônico. Perfeito. Ele constituiu novos materiais eletrônicos, ele desobedeceu por 11 vezes medidas restritivas, e o juiz não decretava a prisão sob o seguinte argumento: não, mas é um crime de boca, senhor, ele está só falando, ele está só enviando mensagem. As penas do crime de stalking, né, que é a perseguição digital, não autorizam a prisão preventiva. Depois de muito tempo só que foi conseguida a prisão preventiva dele, para garantir e proteger a vida desta pessoa. Existe ainda uma carência em termos de tutela penal, de proteção criminal para determinados crimes, especificamente esses crimes de perturbação psicológica e também de crimes de exposição da pessoa, da intimidade da pessoa? Sim, com certeza. Nós tivemos alterações no Código Penal, é importante prever e mencionar o artigo 147A, que o professor colocou muito bem, é o stalking, a perseguição, e o verbo é reiteradamente. Então, uma única mensagem, um único contexto isolado pode não caracterizar, mas reiteração dessa conduta, isso é crime, uma pena de até 2 anos. E logo na sequência, 147B, a chamada violência psicológica contra a mulher. Também uma pena de até 2 anos e que agora, recentemente, teve uma alteração e a inclusão de um parágrafo de agravante quando o crime é praticado por meio de inteligência artificial. Então, as mulheres, no contexto em geral, têm essa proteção ligada à violência psicológica quando isso é editado com IA. Mas dizer que o tipo penal hoje é suficiente para as tutelas de urgência, como o professor bem colocou, não dá para colocar isso. Porque hoje a questão de compreensão disso para a autoridade policial, de entender esse contexto, de adotar medidas técnicas que reduzam ou desestimulem essa perseguição digital, isso é um grande problema, ou mesmo uma prisão preventiva, como o professor bem colocou. Então, embora exista tipo penal, no decorrer desse processo, essa vítima pode sim se deparar com uma reiteração. Então, falta realmente instrumentos ainda para que, de forma cautelar, preventiva, se coloque essas pessoas em segurança, que hoje todos estão sujeitos à utilização de uma imagem num contexto indevido. Então, embora a gente já tenha a tipificação, nós precisamos de mecanismos rápidos para remoção de conteúdo, identificação desses usuários. A cada minuto, a cada segundo que esse conteúdo permanece no ar, é mais ofensa.